Fala pessoal, bora falar de impacto? Esse é mais um episódio do nosso podcast Bora Falar de Impacto, onde a gente dá visibilidade para pessoas e iniciativas que causam impacto positivo na sociedade. Aqui do meu lado eu tenho o Thiago Cid, CMO do Vaquinha, eu sou o Luiz Felipe Geller, CEO do Vaquinha, e o nosso convidado de hoje é o Wagner Lopes. O Wagner, que empreende na área de sustentabilidade desde 2015, atualmente é CEO da eLight e host do podcast Conversas Sustentáveis, que agora está se tornando não só um podcast, mas um ecossistema de sustentabilidade, para trazer mais informação e seriedade para as pautas de sustentabilidade corporativa e ESG. É isso aí, Wagner. Bem-vindo ao nosso podcast aqui, cara. Fica muito à vontade, a gente espera aprender muito contigo hoje aí. Exato, bem-vindo, cara. Obrigado pela presença. Show de bola, legal estar aqui, obrigado pelo convite. E bora falar, ver se a gente consegue impactar alguém, né? É isso aí. Acho que assim, cara, a primeira pergunta que a gente tem pra ti, assim, é o que é sustentabilidade pra ti? Como é que tu vê isso? Porque tu é um cara que já tá falando sobre isso há muito tempo, tem muitos convidados que já passaram por ti lá e o mercado tem uma visão disso, né? Que às vezes tem interpretações diferentes. O que é a sustentabilidade pra ti? Beleza, até anotando aqui, sabe? Bom, a sustentabilidade para mim, ela parte do princípio e muito básico, e às vezes pode parecer óbvio que eu falar, mas é o que diz, ela tem que se sustentar, primeiro, né? Só que para eu criar algo que seja sustentável, eu preciso olhar para todas as esferas. Eu olho para o econômico, eu vou olhar para o impacto que a minha empresa vai gerar dentro da sociedade e qual é o reflexo que eu tenho dentro do meio ambiente. Então, isso para mim é a sustentabilidade. Se criou um glamour em forma da sustentabilidade, até por ser algo de fato muito pertinente, mas na minha visão ela é justamente isso. Eu crio alguma coisa que é um negócio que vai me gerar lucro, mas pensando qual é o impacto positivo de preferência que eu tenho na sociedade onde eu estou inserido e qual é o reflexo que eu uso menos recursos da natureza para que a gente possa sim viver em harmonia. É quase uma otimização de recursos, então em vez de ser um negócio totalmente voltado para o impacto positivo, é uma otimização de coisas que eventualmente eu tenho que fazer alguma coisa que causa um impacto, inclusive negativo, mas eu tenho que tentar diminuir esse impacto o máximo possível. Exatamente, porque assim, se a gente está falando de sustentabilidade, acabou se trazendo que para trabalhar com sustentabilidade eu preciso ser uma empresa de reflorestamento, eu preciso trabalhar com energia renovável. Mas na verdade não, eu tenho uma empresa de tecnologia no qual meus colaboradores trabalham de casa. Eu sou uma empresa sustentável porque eu não gasto com transporte, eu já melhoro aquela gestão, dou mais qualidade de vida para aquela pessoa que pode trabalhar perto da família. Então, tudo isso engloba a parte de sustentabilidade. Eu estou usando menos recursos da natureza, eu uso menos combustível para isso, eu uso menos energia na minha empresa porque eu não vou ter um outro braço que estaria gastando com energia. Então, é uma série de coisas que a gente consegue melhorar através da sustentabilidade. E o que acontece? Quando eu gasto menos, eu acabo gerando mais receita também para a minha empresa. Então, de fato, é um ganha-ganha. E isso, para mim, é sustentabilidade sem muito, vamos dizer, sem muito aquele que tá todo mundo fazendo, que preciso ser assim, botar uma camisa verde, sair, colocar uma árvore dentro da empresa, sabe? Não é só o aspecto ecológico da coisa, eu acho, né? Tem um aspecto social muito importante ali também de recursos, né, financeiros. Isso até com o próprio Conversas Sustentáveis, seja no podcast e agora no ecossistema, é isso que a gente quer trazer. Primeiro, que se a gente conversar, pegar o prédio aqui que a gente está e perguntar o que é sustentabilidade, a grande maioria vai atrelar com o meio ambiente. O que é sustentabilidade para ti? É botar o lixo no lixo, é botar o plástico ali, barará. Separar o lixo, né? Separar, faço a minha parte aqui. Exato. E, cara, quando eu faço sustentabilidade, não, eu uso um macro. Eu preciso saber qual é o meu entorno ali na volta. O meu negócio é algo que prejudica o meu entorno, não é sustentável. Até o ESG é isso, né? As pessoas, assim, só para dar um overview, sustentabilidade é quando eu falo de cultura, né? E quando eu falo de ESG, eu falo para o mercado financeiro. É a minha conversa diretamente com um fundo de investimento, como eu reporto a minha empresa. E se eu não cuido do meu social, do meu entorno, hoje a minha empresa perde valor de mercado. Então, ou seja, eu preciso cuidar disso para que seja sustentável, para que eu consiga atrair investidor também. Exato. Então,
O meio ambiente, ela é um plus, mas tudo ele vai partir, sim, eu preciso dos três, não vai funcionar uma empresa sem gerar lucro, porque daí não é uma empresa, a gente já tira esse perfil. Eu não capto investimento se eu não cuido do social e se a parte do meio ambiente. Então, eu preciso dos três para que funcione a sustentabilidade. Isso é muito do que a gente fala aqui, né? Assim, de ter negócios de impacto. Não necessariamente você precisa, ainda mais pelo nosso negócio, pelo nosso modelo de negócio. Quando você fala sustentabilidade, cara, é isso. Vamos olhar só para o meio ambiente. Quando você fala de empresa de impacto, então quanto eu tenho que doar para tal coisa? Assim, essa é uma visão meio antiga, né? Agora só voltando na história da sustentabilidade, que é legal essa conversa. Isso que você está contando, né? Essa narrativa desse ecossistema é um papo novo, né? Sim. Porque antes era só meio ambiente. Agora a gente já está entendendo um pouco que precisa compor algumas peças, né? Exato, a gente até fez uma publicação sobre isso, que eu me considero um ativista de sustentabilidade, mas eu digo que eu sou um ativista racional, porque eu não ponho a emoção em primeiro. Primeiro as coisas têm que fecharem, né? E então quando justamente a gente falando disso, o que se falavam para as empresas? Vem aqui no Vaquinha, olha só, meio ambiente, preciso que tu faça uma doação aqui para fazer. Então o que eu acabo fazendo? Eu acabo afastando o mundo empresarial. Porque o cara, quando ele acha que é sustentabilidade, lá vem doação, preciso fazer isso, nunca pensa que vai ter um retorno. Sim. Nunca tem uma narrativa que, olha só, isso aqui vai ser interessante para ti, tu vai ganhar visibilidade, tu vai ganhar aqui, tem uma oportunidade de investimentos aqui. Que essa é a conversa da empresa, por mais que você queira fugir disso. Teve uma história muito legal que eu falo que eu aprendi na prática isso, né? Eu gosto muito de falar das coisas que eu vivo, porque é justamente isso, eu vivo, não é uma coisa, eu li no livro, não. É realmente no dia a dia, conversando com investidores, nos negócios. E uma vez, logo quando eu montei, no início eu comecei com uma empresa de energia solar, lá em 2016, 2017. E aí eu fui conversar com um cara, o cara gastava, sei lá, quase 40, 50 pau, não lembro exatamente, por mês. Daí eu falei pra ele, daí vem com aquele discurso do ambientalista, porque salvar um planeta e barará. Daí ele falou, Wagner, sendo bem sincero, assim, botou no meu ombro, ele falou, cara, eu tô pouco me importando por isso. Eu quero saber o que vai me dar de retorno. É duro, né, cara? E ali foi um tapa na cara, porque eu de fato me importo por isso, não é à toa que eu trabalho com sustentabilidade. Mas eu vi, cara, não vou adiantar chegar. Não é a linguagem dos caras. Não é esse discurso. Tem gente que tem mais aceitação, e hoje tem um apelo maior também, então assim, ele entra no discurso. Mas ele vai entrar no discurso no momento que eu vou ter um retorno também. Então, quando eu falo de sustentabilidade, é algo, não, vamos investir, vai ter, mas a matemática vai ter que funcionar, tudo vai ter que funcionar para que exista. E aí volta a tua pergunta, né? Esse discurso, ele precisa ser praticado. O Brasil é um dos, na América, o Chile capta mais dinheiro que o Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Por quê? Porque não tem maturidade para falar sobre isso. Primeiro que não tem conhecimento técnico e, querendo ou não, o empresário aqui no Brasil é curto-prazista. Sim. O cara quer o resultado amanhã. Vamos fazer amanhã. E quando a gente fala de sustentabilidade de países estruturados, é um pensamento de longo prazo. Total. Como é que vai funcionar daqui a 30 anos isso? Sim. E aí isso a gente acaba perdendo investimento, porque a gente não tem projeto, a gente não tem conhecimento, a gente acaba achando que isso, que azar. E aí também se tem uma desculpa que o Brasil é um país volátil. Então, às vezes o cara não quer pensar 30 anos, porque ele não sabe como é que vai estar daqui a 4. Então ele fala assim, por que eu vou pensar daqui a 30 quando ele mudou uma política, que esse meu investimento... Então são os desafios que a gente encontra, mas... Quando eu falo de sustentabilidade, a primeira coisa que eu tento trazer para a empresa é justamente isso. Tem dinheiro aqui, só que para isso tu vai ter que mudar a cultura do teu negócio. E cultura tu não muda de um dia para o outro. Sim. Cultura tu vai construindo. Mas tem muitos negócios que são pensados com isso desde o início, né? E tem outros que o cara se depara com isso num outro estágio de maturidade do negócio. E apesar dele resolver um problema, porque negócios resolvem problemas reais, né? O cara entrega uma solução para algum problema real, então ele tem um propósito lá embutido nele. Essa preocupação maior, né, cara, com o impacto que o negócio deixa, não só em resultado financeiro, mas no seu entorno ali, social e ambiental, eu acho que tá ficando mais comum, né? O cara se preocupar com isso. E aí é que a gente começa a ter uma discussão um pouco mais aberta, né? Assim, isso também é um outro ponto legal de falar, né?
Hoje até porque essa própria geração, no qual eu também me incluo, ela já tem um perfil de propósito meio que embutido. Os caras, falar de propósito. Eu falo, cara, mas qual é o problema do cara falar que ele quer resolver a vida de alguém? Preferia que ele dissesse que ele quer prejudicar a outra pessoa. Exato. Então, assim, isso é uma coisa legal de ter. Mas é bom frisar que muitas empresas têm ações, só que não é repercutido como existe no mercado. Tem muita empresa que tu vai lá e o cara, não, a gente ajuda aqui a comunidade, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas daí, só por que não é levado a sério? Porque tu perguntar pro cara, mas quantas pessoas vocês impactam? Não sei. E aí não é contabilizado, não entra para relatório. Que é o que a gente fala muito do resultado tangível da atuação, né? Exato. Como é que você prova, e o Brasil tem uma cultura ainda baixa de doação, né? Assim, de olhar, acho que por conta do país que a gente tem, por conta muita gente diz que o americano é mau, mas é o país que mais doa. Mais doa, exato. E a gente tá tentando fazer um trabalho aqui no Vaquinha para além do que a gente faz hoje, de conversar com as comunidades, né? Não tô falando nem comunidade carente, outras entidades, comunidades, organizações sociais, de mobilizar isso em prol de flexibilizar um pouco as comunidades. Cara, como é que você ajuda de algum jeito? Mesmo o caso da sustentabilidade, você não precisa só doar. Cara, você pode adotar uma causa. Você pode doar seu tempo, você pode só conversar sobre. Então tem tanta coisa, né? Só que é uma conversa tão cultura, difícil, né, cara? Exato, é uma cultura toda que tem que nascer, né? E a gente já vê em algumas coisas de sustentabilidade que já são mais metrificáveis, né? Então, tem os créditos de carbono, a pessoa já metrificou ali, né? Tem uma bolsa ali que já existe para negociação, mas na parte social isso é bem mais complicado, né? Bem mais difícil ver. E o impacto talvez seja bem maior, né? Sim. Antes da gente entrar até na pauta do S, né? É bom a gente falar que, e daí assim, também isso é uma visão que eu tenho e a imagem que eu prefiro acreditar. O ser humano ele é bom por natureza. As pessoas falam assim, o empresário ele é malvadão. Mas o Brasil é um país pobre. A grande parte dos empresários, eles começaram de baixo. Se não foram ele, foi o pai, foi o avô. Então, assim, existem pessoas ruins? Existe, como qualquer lugar. Lógico. Assim, eu posso dizer pela minha experiência, eu já passei por questões financeiras e de situação de família. E tu vai lá na vila onde tá os caras, tem cara que também é sacana e tem cara que é legal. E como tudo, então... tem até um caso que eu gosto de contar quando as pessoas ficam frisando, as empresas não fazem bastante. Mas, por exemplo, uma empresa de um camarada lá, deu uma enchente, e aí o cara falou, não posso trabalhar porque deu uma enchente aqui, não consigo sair da comunidade. Ele, não, tranquilo. E ele tinha uma distribuidora e mandou um caminhão de água pro cara distribuir na vila lá, porque estavam sem água. E aí ele chegou lá no meio-dia e o cara tava vendendo as águas. Nossa. Então, assim, essa parte, assim, as empresas, tem muita empresa, eu pelo menos vejo, assim, a empresa, ela cria isso, esse conteúdo, ela faz coisas boas, mas é um negócio, acaba que às vezes tem uma repercussão porque as pessoas, mas eu não gosto do jeito que a empresa faz isso, mas daí são coisas, cara... Tá fazendo só por marketing, né? Tá fazendo só por marketing. Cara, mas tá fazendo alguma coisa. E querendo ou não, tá movimentando alguém que tá olhando, o cara tá fazendo lá. E tá impactando, tá dando exemplo, né? Exatamente, tu acaba puxando teu concorrente. Agora, pergunta polêmica aqui, ó. Essa vai pro corte. A gente lida muito com esse tipo de negócio também, né? Empresa, ecossistemas e tal. Tua visão, você está trazendo a perspectiva que a gente também tem, porque a gente está inserido no ecossistema de que as empresas fazem, as grandes então fazem bastante e tal, tem burocracia, normal, porque é isso, senão você dá e o cara vende água, né? Exato. Então tem que ter um certo controle. Dado o tamanho das empresas, né, as empresas maiores e tal, você acha que elas fazem pouco? Cara, eu acho que poderiam fazer mais. Polêmica, né? Não, mas eu acho que... Volta naquela história do negócio que a gente estava dizendo. A empresa já resolve um problema, né? E o foco dela não é, às vezes, o ambiental, o social. E aí, cara, mas ela é cobrada por isso hoje. Né? Exato. Mas aí entra o ponto. Eu acho que precisa, sim, haver mais, porque, por exemplo, eu tenho uma... Eu digo que hoje selos, certificados são compráveis. Eu também escrevi um artigo sobre isso. E ESG é comprado, cara. No momento que eu preciso de selo... Cara, a Americana tava no Easy. No Índice de Sustentabilidade Empresarial, para quem não sabe, lá da B3. Sim. E olha o que aconteceu. Olha a questão da governança da empresa. Então, eu vejo que as empresas... É muito fácil eu dizer que eu faço aquilo. Agora, quando eu vou lá e investigo a tua cidade, pergunto, mas aquela empresa cria esse impacto mesmo? Tu sente isso?
Eu não vi isso aí que os caras falam. Ele é real, né? Exato, porque assim, é muito Sente fácil na vida, exato, eu dia a dizer que minha empresa faz isso, mas será que as pessoas veem isso? É perceptível para as pessoas? Então eu acho que as grandes empresas elas devem sim ter uma ocupação, porque é justamente isso. Quando a gente fala desse mercado, e o ESG ele vai chegar em todos, a cobrança por isso vai partir dos maiores. E eles têm que terem, obviamente, ações maiores. Porque, querendo ou não, eles que propiciam, obviamente, para esse mercado, mas eles também que acabam usando mais insumos do que os outros. Então, portanto, eles devem... Tem um papel social ali, né? Antes era tudo nebuloso, né? Há muitos anos atrás. Vou produzir, agora tem um momento que você fala, tá dando problema aqui, cara, ó. Essa comunidade tá sendo prejudicada, esse espaço aqui tá ficando ruim, o cara que demora 4 horas para chegar aqui já talvez não consiga vir. Então acho que é isso que a gente tem falado muito, né? Pensa no impacto de uma maneira mais 360. Você não precisa dar o dinheiro, você não precisa plantar uma árvore. Olha o que está no teu redor, o que você consegue tocar, o que prejudica. E aí entra numa coisa muito legal que você falou, que é, comprovadamente isso vai te trazer algum benefício, seja financeiro, seja, cara, na cultura da empresa, seja no bem-estar das pessoas que estão aqui, ou sei lá, dos familiares daquelas pessoas. Só que é tudo, a gente vive um dia a dia tão caótico que é difícil parar pra pensar, pra dar tempo mas tem um puta benefício, né? Não, e às vezes assim, não é um retorno monetário. Mas no momento que eu tenho uma sociedade mais educada, eu diminuo o índice de insegurança. Verdade. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta agora em relação a isso, tá? A gente tá falando aqui muito de ESG, sustentabilidade, porque a galera tá pedindo, isso funciona muito bem até como marketing para as empresas hoje, né? No momento que todas fizerem, como é que fica isso, né? Porque assim, claro, o objetivo deveria ser realmente causar um impacto positivo, ser sustentável desde sempre, porque isso tem um valor para a sociedade que vai muito além do valor para a empresa, né? Mas quando a empresa enxerga isso como um potencial de marketing só, né? Como é que vai ficar? Porque ela é obrigada a fazer porque um concorrente faz, ou quando isso já não for mais um valor, tem várias empresas fazendo, como é que a gente vai manter esse processo funcionando, né? As empresas continuando com essas ações sustentáveis. É um ótimo ponto, porque o que acontece? Quando eu falo de sustentabilidade, hoje, ser uma empresa madura, né? Eu largo na frente da grande maioria. A grande maioria não tem, ou é de fato o greenwashing, que a gente chama que é a maquiagem verde, falar que faz, mas não faz. Mas existe um ponto que depois não vai ser vantagem competitiva, vai ser obrigação, que nem a tua empresa. Por isso que eu falo que não tem nada a ver com plantar árvore. Porque vai ser assim, eu te pergunto, tu tem mão de obra escrava aqui? Ele tá louco, mano? Não pode, né? Ou seja, pode ser que antigamente era uma vantagem competitiva. Mas depois de um tempo vai ser obrigado todas as empresas terem aqueles processos. A partir de 2024 já vai ser exigido isso de grandes empresas. Então, se ela vai ser exigida, ela vai começar a exigir das externalidades. Então, por hora é vantagem competitiva, eu atraio mais mercado. Depois vai ser pelo teu próprio negócio mesmo. Vai voltar a ser o teu negócio. O teu negócio, porque todas vão estar equalizadas na questão de sustentabilidade. Umas mais, outras menos, em graus diferentes. Mas vai ser uma coisa que tende a ser natural, né? É que é quase que uma mentalidade, né? Assim, a gente fala isso. Não deveria ser uma vantagem competitiva, deveria ser o básico. Só que é a evolução natural dos negócios. Então, acho que a gente debateu isso no outro podcast. Tu pega em pontos, Claro. Tu pega em pontos assim... Cara, a Alemanha é super madura pra isso. Eles não precisam estar batendo na tecla do ESG, porque é o dia a dia. Sim, já virou obrigação para as empresas. Já virou. A gente tá muito atrás ainda. E a tendência, o ideal era que você tivesse uma sociedade mais harmoniosa, né? Um pouco mais consciente, mais educada, aí você diminui uma série de problemas que a gente tem. Eu acho que esse é o mundo ideal, né? A hora que isso vira um padrão, que hoje pra mim, tudo que vai mudar muito gera choque. Tudo que tá mudando é choque até que ele se estabilize, que a gente tá falando aqui da inteligência artificial.
ela estabiliza e você vai encontrando modelos que falam, bom, esse aqui é o novo normal, né? A palavra que a gente falou tanto na pandemia. Mas é uma mudança importante, né? De consciência, né? De quem está que eu acho que antes da consciência vem o estímulo, né? Eu acho que essa é a parte que a gente está trabalhando agora. Então, beleza, hoje tem esse estímulo para as empresas fazerem, que ou vem de pressão dos funcionários, dos próprios consumidores, né? Ou do próprio ambiente. E depois vai ser uma consciência mesmo que se cria, que tu tipo assim, cara, quando tu montou um negócio, tu tem que olhar para o impacto que tu tá causando nessas diferentes esferas. É isso que vai existir, é justamente isso. Porque assim, vão ter as novas gerações. E a gente tende a dizer que a outra geração é sempre pior que a nossa. Né? Então... Meu tempo não era assim. Exato. Antigamente. Porque assim, ó, se a gente olhar para a nossa geração e a gente comparar com os nossos avós, eles vão dizer, como é que tu nunca capinou na vida? Sim. Vocês não trabalham, vocês hoje só ficam no computador. E a gente vai falar da nova geração, porque a geração faz coisa diferente. Mas é diferente, e a gente tem que entender que é diferente, que eles vão ser os nossos próximos investidores, eles vão ser os próximos líderes, eles são nossos consumidores. Então cabe a nossa função entender e adaptar ao mercado. E acaba que essa questão da sustentabilidade é muito engraçado que, diversas vezes, não é nenhuma nem duas, cara, você é por causa dessa geração, que não sei o quê. Eu falei, cara, se for ou não, cara, tu vai querer continuar vendendo? Vai querer ganhar dinheiro? Vai ter como é que tua empresa dura, né? Como é que você fez uma empresa centenária? Ou é amor ou é pela dor, cara. E é a nova geração que acaba moldando, né? O mercado, isso sempre foi assim, né? Sim, exato. Então, assim, eu sou um que eu digo, o que tu acha, velho? O que tu acha não importa, velho. Eu digo que o que tá acontecendo. Então, se o teu negócio, se tu preza por isso, tu vai ter que fazer essas mudanças. Ponto. Ou tu vai perder para quem vai estar fazendo. Tu vai, isso é premissa de negócio, ou tu cresce ou tu tá morrendo. Não é pelo fato de tu morrer, mas é porque as outras empresas estão crescendo e tu tá perdendo share. E a velocidade é cada vez maior também, né? Isso gera uma baita pressão, assim, de... Antigamente você tinha um tempo um pouco maior para se adaptar, os debates eram um pouco mais longos. Agora você tá... Cara, a gente tá debatendo há 2 semanas aqui inteligência artificial, o que isso vai impactar, como é que vai ser... Cara, é meio caótico, assim, né? Como é que você leva isso? E já aproveitando esse embalo aqui, como é que você acha, assim, vou juntar a nova geração com tecnologia, né? Sim. O que a gente está vivendo hoje de tecnologia, de nova geração, de certo comportamento, quanto isso tem impactado nessa consciência sustentável, assim? Tecnologia ajuda, não ajuda? Não, ajuda, sem dúvida, porque... hoje, assim, tu consegue ver o que está acontecendo no Japão. Consegue ver, e aí tu vê, por que aquele país dá certo? Como é que as pessoas são tratadas? E então acaba se tornando uma pressão nas empresas também. As empresas acabam, essa geração ela vem para o trabalho, ela vai discutir contigo, porque está funcionando assim, está funcionando assado. E o grau de motivação que tu vai trabalhar hoje, tem até pesquisas que falam sobre isso, que essa nova geração... O salário não é mais o primeiro lugar. Pessoas antigamente falavam, que tu vai ganhar 10 mil. Vou na hora. Nem queria saber o que era. Vou na hora. Hoje mas o que vocês fazem? Por que vocês fazem? É uma série de perguntas. É remoto? Não é? É uma série de perguntas. A empresa passa por uma entrevista também, né? Exato. E então, assim, essa nova forma de lidar, eu acho que é importantíssimo para a sustentabilidade. Porque, como tudo na vida... Nem sempre essa geração vai estar toda errada, nem sempre ela vai estar toda certa. Claro. A gente vai chegar... Porque também tem coisas hoje, nós mais velhos, que a gente olha... meu pai estava certo. Total. Meu pai estava certo. Eu achei que eu era malandro e estava fazendo coisas, mas na real... Porque tem coisas que elas não vão mudar. Tem coisas... Não é que não vão mudar, mas ela demanda muito mais tempo para ter uma mudança. Então, a gente tem muita coisa para aprender com essa geração, que a forma que eles enxergam, a forma deles botar isso como premissa, porque... A gente vai, como a gente também falou da tendência, tem uma hora que ela vai subir, mas a gente vai equalizar no ponto. E sabe uma coisa louca, assim, em cima disso tudo? Posso estar bem errado no que eu vou falar na tese, tá? Outra coisa que a gente vem discutindo aqui, apesar de tudo isso, todo esse debate volta eu falei da tecnologia para dizer que todo esse debate volta pro mundo real, né? É assim, é o planeta pedindo socorro, as pessoas pedindo ajuda, e a gente debate muito isso aqui no Vaquinha. É uma empresa de base tecnológica, sim, que é pra vida real, é a casa do cara que caiu, é a pessoa que tá com câncer, a cidade que alagou. E todo esse debate aqui de sustentabilidade volta pro mundo real, né, cara? Sim. Apesar da tecnologia, a nova geração é o ser humano, é a nossa relação, é como é que a gente convive.
é o perigo, é a falta de comida, é o extremo. É que eu acho que o entendimento, né, é que as empresas elas são um ente social mesmo, né? Sim. E elas têm um papel dentro da sociedade, não é só produzir o que elas têm que produzir e vender no mercado, não, cara, elas se relacionam com outras pessoas ali, elas causam um impacto dentro do ambiente que elas estão, e esse impacto tem que ser positivo. E se as pessoas entenderem, cara, é uma questão de inteligência eu fazer isso. Porque se eu faço isso, as pessoas começam a gostar mais de mim. Por consequência, elas vão comprar mais de mim. Se eu sou o vizinho que deixa lixo na rua, naturalmente eu viro um cara malquista. Exato. Né? Se eu sou uma empresa que ótimo exemplo. causa impacto negativo, eu obviamente vou ser malquista, né? Exato. Esse é o ponto. Então, ou seja, é uma questão de... Se a gente olhar... Eu digo que eu falo disso aí, de sustentabilidade, capitalismo consciente, pelo menos uns 10 anos falando sobre esse tipo de assunto. Porque pra mim não fazia sentido uma empresa não ter... Porque era justamente pra mim era isso. No momento que eu cuido do cara, o cara trabalha mais feliz. Se ele trabalha mais feliz, ele vai me render mais. Pô, se eu cuido da minha sociedade, os caras vão gostar de mim. Se eles gostarem de mim, eles vão comprar mais de mim. E aí tu vê assim, essa preocupação que a gente tem uma coisa que eu tô pensando. Porque eu quero que o meu negócio lucre mais. Sim. E automaticamente eu acabo gerando benefício pra outra. É tão simples, né? O Wagner narrou um ciclo tão óbvio, né, cara? Só que você entra numa empresa muito grande, é tão complexo aplicar qualquer coisa, né? Assim, eu acho que aquela história o lucro acima de tudo, acho que nem é tão só isso. É muito complexo, é tudo muito embaraçado, né? Às vezes você quer fazer, mas não consegue, porque a legislação não permite, aí você tem que... Mas ao mesmo tempo você tem 100 mil pessoas trabalhando aqui, como é que você muda uma lógica ou implementa alguma... Mas volta ao básico que a gente estava falando também, né, cara? De coisas que não mudam. Para lucrar mais, eu tenho que servir melhor, né? Servir melhor essa sociedade. Por isso que eu digo, a sustentabilidade ela não tem nenhuma... Ela é o básico. É o básico que a gente deixou de fazer em algumas partes. Mas não tem... Eu vou pensar assim, todo o meu negócio, quem comentaste do S, do social... Cara, mas eu vi, agora vindo aqui também com o Felipe da Way Karma dele, mas lá na Europa e tal, eu disse pra ele, cara, mas o pessoal da Europa, ele tem outra educação. Não adianta eu querer falar a mesma língua com ele, com o mesmo cara aqui do Brasil. Não vai ter o mesmo entendimento. A gente é menos inteligente? Não tô dizendo que a gente é menos inteligente, mas tô dizendo que que eles têm uma maturidade para lidar com certos assuntos que a gente não tem. Então não adianta eu querer falar de assuntos muito técnicos, vou pegar no setor de energia. Pô, se eu ficar aqui falando contigo no setor de energia, de repente tu possa entender. Mas se eu for falar com um leigo e eu for falar toda a parte técnica, o cara vai me olhar assim. O que você tá falando? Qual é o interesse que ele vai ter pelo meu assunto? Zero. Agora, se eu pego, e é a mesma coisa que eu trago pro Brasil, pô, se eu quero falar, eu quero tocar aquela galera lá que ainda não tem muito conhecimento, eu tenho que falar a língua daquela galera. Eu tenho que fazer algo que seja compreensível para ele. Eu costumo falar, eu lembro quando eu montei um negócio de energia, e aí uma das pautas que eu vi assim, o engenheiro ele falava, o engenheiro adora, eu mexo que quem tá ouvindo, se for médico, engenheiro, mas é uma brincadeira, mas é uma brincadeira de verdade. Eles, tipo assim, parece que existe a terra, o céu, Deus e eles, né? Tipo, vocês caras sabem tudo, sabe? E aí tu conversa com os caras, daí os caras querem falar tudo, porque acontece o efeito assim, o elétron age e a pessoa fica olhando assim, aí a pessoa olha pro celular. E o cara que impacta na minha vida. E o cara que é comercial que fica assim, cara, aquela pessoa, eu já perdi a vez. É tudo pensado um pouco como educação, né? Você não acha que na educação, quando tu vai ensinar qualquer coisa para uma criança, ela parte de um fundamento básico, tu começa a acrescentar complexidade. Se a gente começa direto falando sobre coisas complexas, cara, você tira o interesse, né? Ela nem alcança. Desconexo, exato, do conhecimento da pessoa, né? É isso, e aí daí é justamente isso. A gente precisa de um assunto tão importante, tão útil, né? Eu preciso... Porque, assim, na minha visão, tá? Isso, que nem eu digo, não é uma certeza, mas é o quê? Eu preciso ter os negócios, eu preciso investir em tecnologia, mas o serviço, por exemplo, de ONG, eles são muito importantes. Mas também tem que ter uma boa conversa entre ONGs e empresas. Entender que a empresa ela não pode mudar a cultura de um dia para outro. Não é que não pode, não é assim que se muda uma cultura de um dia. Mas eu peguei os caras, eles só usam petróleo, eles têm que usar. Cara, como é que eles vão mudar tudo do nada? Foi que nem a própria, tá bem recente, vamos falar, a carta do Larry Fink, da BlackRock. Para quem não sabe, quando o Larry Fink fala, basicamente o mercado escuta, e quando ele fala de sustentabilidade, então se torna meio que um guia das empresas, né?
E ele falou sobre a questão da energia. E muita gente bateu em cima dele. Porque olha só, então ele acenou para as petroleiras de novo. Só que a gente está num problema grave de energia. Vai fazer o quê? Então deixa as pessoas sem luz? Claro. Porque o Brasil, o Brasil tem uma matriz energética limpa. Mas aí a gente vai chegar nos outros países e vai deixar os caras sem energia? Sim, Ou qual é o resto do impacto que vai gerar? Exato, tu olha para o ambiente e não está olhando para o social, né? Para os impactos sociais que você está causando para aquela decisão. E o econômico, porque daí eu demito gente, daí fica todo mundo, equaliza todo mundo por baixo. E aí, então, assim, tem que ter uma, por parte das empresas, assim, óbvio que elas têm que olhar o que pode ser mudado, porque assim, eu vejo que as empresas mudam também, aí falando um pouco do lado da empresa, que é aquela pergunta, elas mudam naquilo que é confortável para elas. Eu posso fazer isso. Isso aqui não vai me fazer falta. Não, mas o que tu pode fazer que tu realmente vai ter que mudar? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Mas eu não... aqui eu tenho de caixa sobrando 1 milhão por mês para fazer isso. Tá, mas por que a gente não faz 2? Porque na minha visão, se eu faço a análise reversa sobre isso... agora 30% dos meus investimentos serão em negócio de impacto. Tá, então 70% continuam sendo em negócio que não traz benefício nenhum. Não benefício nenhum, mas causam diretamente impacto. Mas a gente vai deixar de emitir 50% dos gases de efeito estufa porque a gente está comprando, e os outros 50%. Então, assim, essa é a questão, assim, que tem uma linha tênue de se falar nisso, mas, assim, o que eu quero dizer é que as empresas elas precisam estar incomodadas com a meta. Não pode ser uma meta que eu sei que eu vou alcançar. Faço não 2 vendas ali. Eu sei que eu vou fazer 2 vendas, por isso que eu vou botar 2 vendas. Não, então põe 10. Tá? Se tu fez 5, pelo menos tu passou das 2 que tu achou que tu ia fazer. Aqui a gente volta naquele tema que a gente falou assim, mas pelo menos estou fazendo alguma coisa, né? Era 0, agora eu estou fazendo 10, cara. Então, assim, não reclama porque eu estou fazendo 10, então... E as pessoas, e elas estão achando que está confortável. E aí eu também tenho daí, pego o meu lado ambientalista ali, aquele ativista, que eu falo assim... Cara, mas é justamente isso. Mas eu tô fazendo. Beleza, cara, é a mesma coisa que eu te dizer, olha, tu vai morrer de câncer, cara. Mas com esse remedinho tu vai durar mais 2 anos. Ou seja, mas tu vai continuar, tu vai morrer de câncer igual, cara. Ou tu vai criar alguma coisa que vai melhorar esse teu processo, ou tu só tá postergando alguma coisa. Então, eu acho que, volto ali, tem que ser desafiador para as empresas. Se for algo muito simples, assim, é só também... Tem que entregar alguma coisa pronta, o cara vai falar, tá bom, quanto é? 1 milhão por mês, aí eu boto lá no meu site que eu tô ajudando tal coisa, acabou, esse é meu papel, né? Esse é justamente o greenwash, né, que o pessoal tanto fala, né, que os caras simplesmente maquiam ali o que eles estão fazendo com uma doação para um lado, com uma ação muito pequena ali, que é quase perfumaria. Tem até um ponto, assim, aquilo dali me impactou, assim, até um pessoal do meu time disse para eu não abrir muito, porque... eu fiquei impactado, mas numa das pautas que eu tive com uma... Edição tira essa parte. Uma puta empresa, cara, assim, mas assim, top 10 de sustentabilidade global. Comecei com o vice-presidente, ex-vice-presidente da empresa, e o cara, ele me falou, cara, 50% é greenwash. Daí o que tu espera do resto? Que tristeza. É meio que assim, se você não for muito resiliente, né, você realmente desiste, né? Você fala, cara... Tu botou a palavra, resiliente. Vai ter até um podcast nosso que vai sair, já fica a dica, que a gente fala sobre isso. Em algum lugar dessa terra. A gente fala, quem faz a sustentabilidade tem que ser resiliente, porque tu toma porrada o tempo inteiro. Quantas vezes eu já fui falado, lá vem o eco-chato. Hoje as pessoas pedem pra eu falar sobre isso, mas antes eu era eco-chato. Eu papo de eco-chato. Querendo ou não, criou-se um estereótipo por causa dos hippies lá, né, Então, assim, criou isso. Mas eu era mesmo o meio hippie, né? Quando na época eu começava, lá eu morava em Floripa, violãozinho na praia. Essa era a minha vida, né? A vida que eu mais gostava. Bons tempos. Bons tempos, cara. Preocupação. Cara, a preocupação era zero. Esse tempo eu encontrei, esse que são parentes desse assunto, um amigo meu. E ele... Daí eu conheci ele lá em Floripa e, fui encontrar ele anos depois. Daí ele falou, cara, o que aconteceu com o teu semblante? Antes tu tava sempre leve, sempre de boa. Gente boa, sorrindo. Agora tudo que eu falei, é o que a empresa faz com a gente, né? Deve pôr cabelo, cara. Você vê que o Felipe tem mais anos de estrada do que você, cara. Eu já vi, ele começou antes também. Tinha cabelo quando comecei. Cara, o que você acha que é, assim, a pergunta é bem difícil, mas assim, o que você acha que é... O que precisa para virar um pouco mais essa chave, né? Porque a gente tem essa pauta,
assim, nosso ecossistema, de novo, a nossa bolha tem essa pauta, a gente está debatendo isso o tempo inteiro e sendo o chatão de bater na porta e dizer, cara, faz alguma coisa, eu te ajudo. O que a gente mais faz aqui é ficar quebrando a cabeça de levar alguma coisa já meio pré-pronta para alguém para dizer, cara, só topa fazer isso aqui comigo, você não tem trabalho nenhum, cara, você só vai ajudar isso aqui tudo. Então a gente fica toda hora criando solução e tal, mas mesmo assim, cara, é uma receptividade complexa, não ruim, mas assim, cara, legal, pô, super legal essa ideia e tal, mas deixa eu ver aqui e tal, você passa por isso. O mas é demais, assim. Complementando a pergunta até, na verdade, assim, cara, como é que a mensagem de sustentabilidade casa com o mercado hoje, né? Qual é a mensagem que eu tenho que chegar para as empresas para elas entenderem o papel delas nesse processo todo, né? E, de novo, aqui não é só ambiental, é principalmente social aqui do nosso lado, né? Comprarem a briga, né? Falar, cara, mas vamos eu vou dar isso junto. uma resposta meio óbvia, que é basicamente o que a gente quer fazer com o ecossistema, é educação. Porque assim, se eu te falar alguma coisa que pode ser muito legal, se tu não entende, ou se tu não vê urgência naquilo, tu vai deixar depois. E aí, então, se eu não educar, e aí eu vou trazer um dado bem interessante, que isso vai acontecer nas empresas nos próximos anos, e é uma coisa que a gente está tentando fazer para acelerar isso, uma pesquisa da Unilever. A Unilever é uma das empresas mais avançadas sobre isso, tá? A Unilever tem um livro deles, até Net Zero, Net Positive, que tu pode ler, que eles falam quanto eles cresceram 300% a mais que a concorrente praticando métodos sustentáveis, ou seja, dá lucro sim, tá? Então, pô, não sou eu que estou dizendo, é a Unilever. E aí eles fizeram uma pesquisa que o mercado de educação de sustentabilidade é um mercado de $1 trilhão nos próximos anos. Por quê? Não tem hoje referência, e as empresas vão ter que educar. Vai partir das empresas criar canais de educação. Então, isso é uma grande oportunidade para eu criar gente mais com conceito, trazer mais colaboradores engajados. Eu vou ter que educar essa galera. Porque volta ao papo que a gente falou, eu estou no Brasil, eu não estou na Alemanha falando. Eu vou ter que educar, se eu quero essa galera nova, se eu quero criar engajamento, se eu quero arrecadar um investimento. Pô, aquele cara tem dinheiro, vou falar com aquele cara. Tá, mas se ele nem entende, se ele acha que aquilo não é importante, por que ele vai investir? Não casa, né? Às vezes não é nem por maldade, é só tipo assim, cara. E não faz parte da vida dele, do momento dele, não tem nada a ver com acho que o íntimo dele, a verdade dele, né, cara? A gente fala também bastante isso aqui, assim, não adianta também eu te oferecer um projeto ou conversar um projeto de educação para, sei lá, jovens de renda baixa, você fala, cara, não tem muito a ver com isso. Mas se eu falar de salva-vida, de saúde, talvez você fale, porra, isso aí eu quero fazer, cara, porque eu passei por isso e tal. Então também você vai modelando a consciência, né, em cima da consciência das pessoas. E em breve, e tal. Essa galera que não participa vai ficar deslocada. E aí vai ter que começar também a entrar nesse mercado. Eu acho que quanto mais a gente fala dos assuntos, mais vai ficando também íntimo, né? Porque isso é uma coisa, pô, se tu tá ouvindo sempre falar sobre, sei lá, jovens de baixa renda que estão precisando de tal coisa, começa a ser um assunto mais íntimo. Toca nas pessoas. Começa a te importar mais. Não, sabe? mas toca nas pessoas. Porque, volta ao que eu penso. Pra mim, as pessoas são muito boas. As pessoas, porque às vezes eu vejo um post. O Wagner é um romântico, hein? Eu sou romântico, cara. Mas é isso aí, cara. Isso a gente gosta da esperança, Eu sou, porque Senão... as pessoas falam assim, ainda dá pra levar fé na humanidade. Eu falo, cara, as pessoas são muito boas. Aí, só que normalmente nós, seres humanos, a gente tende a olhar o que é ruim. A gente adora uma tragédia. Porque olha só o fulano. Tipo assim, a tua empresa tem 100 mil elogios. Tem 2 ruins, as pessoas vão olhar os 2 ruins. E vão falar dos 2 ruins. Poxa, a gente que o diga aqui, né, Não, cara? E é justamente isso, cara. Então, assim, eu vejo que a gente tem muitas pessoas boas, muitas pessoas querendo ajudar. Só que por que às vezes não ajuda? O meu amigo foi ajudar lá a empresa do cara, foi ajudar o cara que tava lá. Daí o cara começou a vender água, daí eu fiquei, olha só, daí como é que eu vou ajudar? Não vale a pena. Não vale a pena. Então, por isso que volta a pauta da educação. Ou seja, eu preciso educar todo mundo, né? Porque não adianta... tem gente querendo ajudar, e eu digo assim, eu passei dificuldade, eu cresci porque pessoas ricas me mostraram o caminho. E não me deram, me ensinaram a fazer o caminho. Pessoas ricas financeiramente, eu digo ricas em todos os aspectos, sabe? Pessoas prósperas. E eu aprendi com elas. Tinha todo o caminho para dizer, cara, não vou fazer nada. A vida é justa e não sei o quê. Tem uma frase, cara, que é aquela história de... não é tanto educar, né? Mas é ser lembrado. Porque educar, a gente educa umas vezes e parece que é tudo certo. Mas a gente tem que ser constantemente lembrado das coisas em que a gente é educado para continuar fazendo, né? Porque senão é isso. A gente acaba focando nas poucas experiências ruins
que acontecem e acaba deixando as coisas de lado, às vezes, que são extremamente importantes. E, cara, tem um monte de história de gente que faz e não quer aparecer, porque senão vai tomar porrada. É o cara ajudou o gato, por que não ajudou a criança? Ajudou a criança, por que não ajudou exatamente, ou assim, velhinho? É do dinheiro, seja do Mas dinheiro. é a pessoa que tá falando, tipo assim, as pessoas sempre vão achar o lado ruim das coisas. Tu vai lá e faz um negócio, mas quem fez uma puta ação? Vai ter os caras dizendo, fizeram pra se promover. Ninguém vai dizer que massa esse bagulho. Ou fez pouco, né? Isso aí não faz mais do que obrigação e tal. E eu costumo dizer que o brasileiro, assim, a gente não prospera também como sociedade porque a gente prefere ter inveja do que dizer que vou me inspirar nesses caras. Ou falar, cara, você precisa de ajuda? Cara, eu tenho um grupo aqui de estudante que eu queria potencializar esse teu projeto aí. Mas é muito difícil isso, né, cara? Cara, e talvez sejam poucos projetos ainda, né? Sejam poucas ações que estão na mídia e estão sendo conversadas e faladas pra galera saber assim, poxa, isso acontece direto, então vamos parar de puxar para baixo, deixa eu fazer a minha parte, né? É isso, a gente precisa, e aí entra também o nosso papel como empresa, a gente olhar assim, o que a gente pode fazer a mais para que isso tenha vazão? Porque isso falou é muito real, cara, a gente vê muito como o povo brasileiro é solidário aqui no Vaquinha também, né? A gente tem um volume de doações super alto e, cara, a galera é boa, a galera quer ajudar. Então não é só esse crítico, né, que existe ali, esse crítico é uma minoria, mas que ela é barulhenta e ela machuca quem está tentando ajudar e ela desestimula. Eu tive situações, passei de família, assim, eu lembro, estragou o chuveiro, vou ter que tomar banho, tu ia na vizinha, a gente trocava comida com a vizinha. Cara, o brasileiro, ele é bom com natureza, cara. Se tu for aqui, não sei se o pessoal alguém viveu em comunidade, já foi, se já teve parente, cara, o pessoal se ajuda, velho. Olha só, tô sem isso aqui, troca isso aqui. As portas são meio abertas, né? Assim, sistema de confiança onde todo mundo precisa se ajudar, então se ajuda. E você não tem, é meio óbvio que você bate lá e fala, cara, tô sem, você me dá? Toma, vai. É meio coletivo, né? Tem uns coletivos ali. É isso. Então, ou seja, o brasileiro é bom. Quando alguém tenta falar, porque não sei o quê. É que a gente disse, eu sou romântico, às vezes os caras assim, mas será que não é meio ingênuo? Eu falei, cara, eu prefiro morrer acreditando que isso vai ser e tentar virar aquilo ali como verdade, do que assim, perder descrença. Porque daí não faz sentido o que eu faço mais. Exato, aí você fala, cara, vamos fazer qualquer outra coisa. Aí cada um por si. Quando eu comecei o meu negócio, falando um pouco de impacto, foi justamente isso. Eu lembro que eu tive uma conversa muito séria com meu pai, sabe? E eu sempre digo que eu não era rico de dinheiro, mas tive riqueza de amor, assim, sabe? Meus pais sempre me apoiaram, sempre falaram, não, tem que ir, deixa o batalha. E eu tive um papo com meu pai muito sério antes de eu ir pra Floripa ver, porque o pobre, quando ele vai fazer mochilão, é pra Floripa, né? O pobre daqui do sul, né? O rico vai pra Europa, mas o pobre vai ali pra Floripa. Mas o cara tem o dinheiro pra passar. Do Rio eu nem te conto, cara. O Rio eu acho que nem tem esse... É o mochilão. Vai pra onde, né? E aí, assim, fui lá e meu pai, assim, por que tu tá fazendo isso, né? E aí, eu nunca consegui trabalhar CLT, sabe? Porque eu sempre vi essa questão, poucas empresas assim, pensando, como é que tá o colaborador? E eles sempre assim, cara, tu vai ali, cumpre uma função e eu, não tô agregando nada na vida de ninguém, né? E aí, se perguntar minha mãe, aí vai dizer isso que eu tô falando, que quando eu era pequeno eu falava assim, vou ser rico e vou ajudar outras pessoas a serem ricas, sabe? E aí eu vi que, na real, no meio desse trajeto eu não tava fazendo nada disso, né? E aí eu tava tentando trabalhar, daí eu tive uma empresa com meu pai lá, meu pai é da área mecânica, né, industrial, e aí eu fui tocar uma empresa que era da minha irmã, ajudei ela a fazer essa parte eu sabia fazer desenhos técnicos e tal, e ela falou, vai tocando aí, daí ela foi convidada para ir pra Dell e falou, não quer tocar? Eu falei, vou tocar, que era um negócio de ferramentas especiais, assim, então a gente produzia ferramentas para Massey Ferguson, para grandes empresas, assim, e só que na minha época eu tinha, 20 e poucos anos e eu ganhava mais que os guris da minha idade, assim. E aí, só que aquilo lá pra mim, cara, não fazia sentido, sabe? Zero sentido. E eu sou muito ligado com o propósito. Pra mim, o dinheiro é consequência da minha vida. Eu poderia largar tudo, a minha mulher que fala assim, eu largaria tudo, agora eu tô com um outro projeto. Então tá, vamos botar toda a minha vida aqui. Não parece que flui assim. Mais, cara? Pra mim, não assim, parece que vai, que a coisa acontece, alguma coisa do... Não, as coisas acontecem. Eu acredito muito em energia. Eu sou pra mim, assim, eu costumo dizer que as coisas caem no meu colo desde pequeno. Eu quero fazer isso, dá um tempo, pum, parece uma oportunidade, assim. Eu acho que flui mais, né, cara? Porque é a verdade. O cara tá aberto pra isso, né? Aí tu identifica também essas oportunidades, né, cara? Exato. Eu acho que é isso. E aí quando eu fui lá, eu falei pro meu pai, assim, ele assim, mas por que tu quer ir e tal? Eu falei, cara, é porque pra mim essa vida não tá fazendo sentido a forma que tá, assim. Falei, e eu sempre tive um lado holístico meu, assim, eu pratico meditação, sei lá, 10 anos, 9 anos.
E eu sempre tive esse lado de fé, espiritualidade. Eu tenho muita clareza que a gente vai largar desse mundo um dia, então eu quero olhar pra trás e falar, porra, pelo menos eu Fiz o que pude, né? Exato, Achei eu alguma coisa. contribuir. E eu lembro que meu pai disse, cara, que isso é legal nos livros. Tipo assim, água fria, assim, tá Tem ligado? vários filmes legais sobre isso, mas assim, Tipo assim, real. só que meu pai, ele também era um sonhador por natureza, assim. E ele disse, mas se tu acha que vive essa tua vida. Então, assim, pra mim, e aí é o que eu digo, tudo que eu falo não é uma coisa que me contaram. É uma coisa que eu fiz. Eu vi quanto que tu bate na cabeça, porque quando as pessoas falam, mas pra empreender, porque hoje tá um glamour também sobre empreender, Sim, sabe? nossa. O empresário virou meio que um popstar, né? E eu digo... Aí perguntam, qual é a tua dica? Porque tu começou do zero. Eu falei, cara, não empreende sem dinheiro, meu. É a pior coisa do mundo, velho. Porque todo mundo a acha, gente fala aqui todo também. mundo acha que é lindo, sabe? Olha lá, o cara venceu, mas 99% não venceu, cara. E tipo... Fora que dá vontade de desistir todo dia, né, cara? Não, tu desacredita de chega. ti. Tipo, teve uma vez Exato. que eu tava lá com um negócio de energia solar. Porra, ninguém falava de energia solar na época. E aí teve uma época que eu tive uma proposta pra assumir um time comercial. Na época, R$3.000, mais comissão. E aí eu não tinha mais dinheiro, assim, tipo... Teve uma época que eu não tinha dinheiro. Minha mulher emprestava o tri dela pra eu pegar o ônibus. Não tinha dinheiro mesmo. Era realmente não tinha. E aí ela comprou comigo, assim, ela falou, não, eu acredito, eu tenho um dinheiro guardado, era minha namorada na época, daí eu falei, essa é pra casar. E daí ela falou assim... Ela não. te tirou da comunidade hippie. Me tirou da E vida você de- trabalhar de novo. Só que às vezes ela manda ainda hoje, ó... Manda ela- um beijo e um abraço pra ela. Não, mas às vezes ela sabe, às vezes ela fala assim, às vezes eu sinto falta quando tu era meio hippie, porque agora tu só quer trabalhar também. Agora Você tu- virou corporativo, cara. Agora tu só quer trabalhar. Mas foi muito na linha do propósito. Então, se tu passa e tu começa a duvidar de ti mesmo. Eu não sou bom, eu não sou o quê. E aí é o que eu disse, né? A gente às vezes acaba sendo negativo. Eu não sou tão bom quanto eu pensei que era. E as coisas demoram, né, cara? Voltando ao tema sustentabilidade, também não é uma coisa que você faz... Cara, agora já mudou, pô, que legal. É a mesma coisa dessa conversa, né? Assim, de Sim. ser resiliente e tal. E o Não, que é... o podcast, falaram que o podcast não ia dar em nada. 3 anos depois eu conheço só gente top por causa disso. Pô, não estaria aqui se não fosse o podcast que eu convidei o Felipe. Cara, então mas foi 3 anos ali, Sim. ainda assim, mas eu digo assim, imagina antes, mas é que não dá, o problema é que eu não tinha câmera. O problema, cara, eu fazia igual, eu sou muito do feito é melhor que o perfeito. Primeiro podcast foi muito engraçado a gravação, foi lá na empresa. Baixei o Anchor, que hoje é o Spotify for Podcasters, né? Aí baixei o Anchor, daí o Guilherme, que fez experiência comigo, baixou junto e a gente gravou assim, cheio de eco, assim. Se tu olhar assim, acho que os 10, 15 primeiros é terrível. Você tá lembrando da cozinha ou do banheiro, né? Mas tipo Às assim, vezes, eu fazia, cara, sabe? É o feito, né? É o feito porque é o feito que vai pra rua. Exato, Né? porque O assim, feito fica na cabeça. eu digo pra muitas pessoas assim, quebrei muito a cabeça, porque eu sou muito fazedor. Então eu sou muito fazedor, às vezes tu faz sem a estratégia, então tu te dá mal por causa disso, tu acaba tomando decisões. Mas acertei também por causa disso. Claro. Então assim, tudo tem equilíbrio. É que nem eu digo, hoje quando eu brinco com as pessoas, eu falo assim, eu sou o cara que faz, então eu preciso às vezes de alguém que pense por mim, assim, algumas coisas, vamos fazer assim, tá? Não sai quebrando todo Calma. mundo, assim. Até porque eu já dei mal, assim, falando em negócios também, de chegar em reunião com uma pessoa, conseguir uma reunião com alguém pica e não tinha nada pra propor. Daí tu fica assim. Até depois tu fica assim, perdi a oportunidade, a pessoa tava ali, queria me ouvir, só que eu não tinha exatamente o que eu queria daquela pessoa. E o Wagner, tu falou do podcast, cara, como é que surgiu a ideia do Conversas Sustentáveis? Cara, foi justamente por causa disso. Eu queria contribuir mais com pauta de sustentabilidade. Mas aí é o que eu falo, quando tu quer dar para os outros, tu recebe. Porque assim, o que acontece? Eu queria trazer isso, mas por que eu fui atrás disso? Porque eu gosto de sustentabilidade e não tinha nada nacional, assim. Tudo informação gringa, então eu tinha que catar tudo lá fora, trazer e eu, mas não tem nada aqui. Daí eu comecei, eu escuto podcast, sei lá, 5, 6 anos. E aí eu, vou criar um podcast, como é que faz um podcast? E aí foi muito assim, daí falei com o Guilherme, esse cara aí, um parceiro, falei, cara, olha só, tô afim, vamos fazer e tal. Porque quando eu entrei na parte de energia renovável, não era porque eu queria ser cara de energia, foi porque eu queria trabalhar com sustentabilidade. E para trabalhar com sustentabilidade, não tinha formação, não tinha nada. Então a barreira de entrada era 0, né? Então eu fui para a parte de energia, só que eu só falava sobre energia. Eu falei, cara, eu quero mais, quero contribuir mais.
E aí comecei a criar o podcast. E aí criei o podcast para poder trazer conteúdo para as pessoas, tudo bancando assim do meu dinheiro, ainda é do meu dinheiro, para que você saiba. Quem quiser patrocinar. Quem quiser patrocinar. Já fica o gancho. Caso vocês queiram. E aí comecei a fazer isso muito por hobby. Comecei a convidar gente e aí, daí sim, depois de um tempo, pessoal, vira uma bola de neve. Mas assim, no início tu vai lá, bate na porta, daí 10 te dizem não, um diz talvez, daí tu precisa conversar de novo. E aí, depois começa a ficar, sim, daí flui A hora que mais. pega, né, as pessoas começam a voltar. Começam a ouvir, começam a te procurar, daí por exemplo, daí eu tô aqui com o Felipe, daí ele, vai, conheço fulano, daí começa, muda, daí vai na indicação. E as coisas fluem, mas o principal motivo foi porque eu queria aprender mais sobre sustentabilidade e eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o meu negócio me deu conhecimento técnico, hoje eu entendo muito sobre o setor de energia, é um especialista, não sou um máximo, mas eu tenho um bom conhecimento sobre o setor de energia. E o podcast me deu uma abertura nacional. Por quê? E por que eu falo que eu aprendo muito sobre isso? Porque eu tenho mentoria com uns caras muito top. Sim. Tipo assim, os caras que eu não teria condição de pagar a hora do cara, o cara fica ali uma hora. Uma aula, né, cara? Uma aula exclusiva. É o que a gente tá fazendo com o Magno aqui. Falar isso, exato. Então, tipo assim, daí tu fica assim, cara, tu aprende, assim, gente muito top, o cara lá, daí o cara falando, daí tu pensa assim, cara, quando é que eu ia conseguir falar com esse cara? Por qual motivo ele ia parar uma hora da vida dele pra me dizer a vida dele, ou como é que ele faz na empresa dele, e não sei o quê. Por que ele iria fazer isso? Pô, tem algumas pessoas que eu falo, troco ideia no WhatsApp, que às vezes eu fico pensando, esse tempo, né, daí agora eu botei a minha irmã pra me ajudar na parte do ecossistema, pra organizar as agendas, pra as pessoas que a gente vai ver patrocínio, essas coisas, e daí eu passei, vou te passar os contatos, daí eu vi quantos contatos de gente foda que eu tinha. Eu falei assim, cara, o WhatsApp dos caras, assim, eu falei, cara, eu tenho esses contatos. Que loucura. E assim, não é que tu faz daí justamente isso que eu falo, da onde eu vim, assim, daí tu começa a ver, assim, eu era do tipo, vou contar um pouco, assim, era do tipo, sabe aquele assim que a mãe falava, não anda com aquele cara lá, porque aquele cara não vai dar bom, e era tipo eu, assim, eu era esse que a mãe não gostava que andava, sabe? E tipo, e hoje as mães me amam. Olha só, viu? Você devia ter andado com ele, ela errou. Você volta e fala, tia, você errou. Exatamente. E aí, daí tu olha assim, pai, eu já fiz muita loucurada na minha vida, sério, umas coisas que não me orgulho muito, mas já fiz. E daí eu olho assim, e hoje eu tô no meio de uns caras muito top, aprendendo pra caramba. E o mais legal, contribuindo também, porque essas pessoas, uma das coisas que tu percebe, que eles não andam com pessoas com quem eles não acham que vai contribuir ou agregar alguma coisa na vida deles. Não tem tempo. Naturalmente a galera é expelida, né? Tem Assim, o cara que não... Agora, vou aproveitar e fazer outra pergunta. Você falou das coisas que você não se orgulha, né? Da tua vida hoje, né? Passado toda a turbulência, agora que você tá no ambiente que você ama, o que você mais se orgulha, assim, do projeto ou de alguma coisa que você fez? Você fala, cara, meio que assim, podia parar por aqui, porque isso aqui, óbvio, né? Não parar, mas isso aqui foi muito legal que eu fiz. Esse é o mergulho. Na real, eu sou um cara que eu aprecio muito mais o caminho do que onde eu quero chegar. Então, eu acho que o fato... Porque eu mergulho muito mais, assim, do que uma ação, foi o fato de não ter desistido quando podia. Porque... Quando podia, essa parte é maravilhosa, né? Quando eu podia. Que agora já era. Agora não tem como voltar atrás. Tipo, assim, não foi refém do próprio negócio. A gente aqui, às vezes, ficou de refém do próprio negócio. Cara, e aí eu fiquei pensando assim, porque desistir é muito mais fácil. É muito mais fácil. Por exemplo, tu tem um casamento, é muito mais fácil eu, numa briga, falar que não vou ficar e ter na própria empresa, briguei com meu sócio, então cada um vai pro seu lado. Tipo assim, a desistência é muito fácil. Sim. Muito fácil. Então eu me orgulho de não ter parado quando todo mundo dizia que não ia dar em nada. Sabe? Quando diziam que esse caminho, isso aí não vai funcionar no Brasil. E aí tu vê hoje o que está se tornando isso aí no Brasil. Sabe? Tu poder fazer conexões com pessoas e ver assim, agora... Porque assim, eu vejo que eu estou no início da jornada. A sustentabilidade vai ganhar muita pauta. E eu sou um dos precursores nisso aqui. Então, pode ser que essa pergunta que tu me faz daqui a 10 anos eu vou dizer, cara, eu ajudei a construir esse caminho. Sim. Sabe? Então, eu acho que eu tô no meio dessa jornada e eu sou um cara que, justamente isso, é muito difícil desistir de algo porque, não tem dinheiro, porque não vai ser o dinheiro que vai me guiar. Sim. Vai ser o meu propósito. Eu quero olhar lá pra trás e falar assim, cara, eu construí aquilo ali. Eu contribuí, então o meu valor ele tá muito ligado, que vai muito além do dinheiro, sabe? Que nem dizem da história do Elon Musk.
como é que o cara botou todo o dinheiro dele? Tu consegue acreditar consigo? Porque eu faria isso. Se fosse algo que eu acreditasse pra caramba, eu faria o mesmo. Já fiz com... mas eu nunca tive milhões, que nem ele, bilhões. Mas pra mim era tudo que eu tinha. São os teus bilhões. Exatamente, era tudo que eu tinha conquistado foi ali. Então, mas tem medo disso, daquilo. Cara, eu não tenho medo. E eu digo, daí depois tu chega num ponto que tu não parte mais do zero. Por exemplo, porque quem entende depois a logística, fiz isso aqui, me dei mal aqui. Ok, o que aconteceu que te deu mal? Tu só perdeu dinheiro. Mas aqui, tu construiu relacionamento. Total. Então, tu depois, a chance das conexões que tu fez para construir uma outra coisa, ou seja, então tu já não partiu mais desse caminho de novo. Já partiu de um... O zero não é mais igual, né? Exatamente. O zero não é mais aquele zero que você tinha de sair do zero da inércia. O sair do zero já é sair de outro ponto, né? Outro zero. Exato, porque depois que tu criou o conhecimento... É tipo fase de videogame. Se tu olhar assim pra tua vida... Pô, com 15 anos, aí tu ficava assim, eu não acredito que aquilo lá me tirava o sono. Eu ficava sacana, puto por isso. Cheguei no chefão 2 e não consigo passar. E a vida, a nossa é a mesma coisa, assim, a gente olha, tipo, coisas que foram um puta desafio pra mim, que eu vejo, hoje eu tiraria de letra. E aí, hoje tu vai num outro estágio que tu tá nos teus desafios, como tem outras pessoas que te ajudam também a olhar de uma outra forma, né? Show de bola. Cara, acho que recado final, assim, né? Antes do recado final, uma última pergunta, assim, que eu acho que é um recado que a gente gosta de deixar aqui do podcast. Como é que as pessoas e as empresas conseguem causar um impacto positivo na sociedade? Deixa um recado prático, né? Porque a gente quer dar um caminho pra galera que fica ali estimulada, pensando que, daqui a pouco é muito trabalhoso causar um impacto positivo, né? Como é que elas conseguem fazer na prática ali um impacto positivo bacana? Pessoal, isso não é uma regra. É como funcionou pra mim. Antes de eu pensar, eu quero causar algo de impacto, eu quero ser a nova Tesla, a nova Apple, eu quero ser uma empresa que vai causar e vai gerar impacto positivo. Porque caras que nem eu, assim, às vezes a gente viaja demais e esquece do econômico, né? O cara fica assim, eu vou fazer, vou construir o mundo e vai ser todo mundo amigo e tal, né? E aí, então assim, são coisas... Primeiro, pensa pequeno, assim, sabe? Porque pode ter o sonho... Mas assim, às vezes a gente, eu quero mudar e tal, mas as pessoas que estão na tua casa já te admiram pelas tuas atitudes. Porque como é que tu vai ter sucesso na rua se não tem nem sucesso dentro de casa ainda? Como é que eu impacto o meu bairro? Pensar assim, como é que tu contribui na vida de quem está perto de ti? Isso é um processo de impacto que tu vai fazer. É o primeiro passo mais importante, talvez, né? Primeiro, exato, porque assim, não adianta eu pensar em coisas depois se eu não conseguir fazer o básico, sabe? Eu dava exemplo que eu andei de skate muito tempo na minha vida. E eu falava pros caras assim, caramba, como é que eu dou um flip? Eu falava, cara, primeiro tem que dar um óleo. Tu não vai partir pro flip, que é uma manobra de geral skate, sem tu primeiro saber o básico, que é fazer o skate sair do chão. Então tu tem que fazer o básico, começa a fazer o básico, faz ele muito bem feito, e aí tu vai para um próximo estágio. Você precisa se acostumar com isso, né, cara? Precisa ser o teu dia a dia isso que tu faz. Até na área comercial, às vezes o pessoal fala, mas como é que tu fala bem e tal? Eu falei, cara, é porque eu falo todo dia. Nas primeiras vezes... Fui obrigado, né? É isso. Estou sendo obrigado. E aí, assim, de uma forma que finalize isso, tem uma das coisas que eu até anotei aqui para não esquecer, que isso foi uma coisa que eu aprendi durante a vida também. Não foi uma coisa, isso aqui tinha de mim. Até porque hoje, em questão de negócio, de referência da minha família, sou eu, sabe? Então, assim, não foi uma coisa que... Tinha algumas coisas que eu tinha do meu pai, que sempre foi um cara muito focado e disciplinado, mas faltava um desses itens. E aí, conversando com pessoas que eu considero prósperas, seja financeira, seja no relacionamento, porque eu olho vários aspectos. Às vezes o cara é bom profissional, mas às vezes no relacionamento ele não é bom, às vezes ele é um bom no relacionamento ele não é bom, então, e eu pego... E são 3 coisas, assim, que tu precisa, primeiro, definir uma meta clara. Ninguém atinge nada se tu não tiver um objetivo claro, sabe? Tu tem que ter clareza, eu quero chegar ali daqui a 2 anos, ter um filho, eu quero chegar, tá faturando os 100 mil, eu quero... Beleza, definiu isso. Tu vai ter que ter um foco, não adianta. Então, definir o foco e a disciplina. Sem disciplina, cara, tu não vai fazer nada. Porque, assim, a gente tem uma meta, a gente tem foco e disciplina. Foco, tu pode, aparece várias coisas legais, tu vai querer fazer tudo. Se tu querer fazer tudo, tu não vai fazer nada bem. A gente não tem muito isso, né? A gente fala aqui, cara, que dizer não para coisas, para ideias ruins, né, para projetos ruins é muito fácil.
O complicado é que a gente tem que dizer várias vezes por dia que não para coisas muito legais para continuar focado nas 3 ou 4 coisas que a gente tem que fazer bem feito para o negócio continuar andando. Exato. Então, assim, se alguém que está ouvindo podcast pensa nisso, usa esses caminhos. Aí, aqui pequeno. Usa essa questão de vai e trabalha primeiro no teu ambiente. Faz o teu ambiente melhor. Como é que tu pode ajudar? Como é que tu melhora? Se de fato o teu negócio é de impacto positivo, né? Olha para a tua região. E aí depois tu começa a olhar de uma forma macro. Porque daí as coisas acontecem natural. Pro cara também que é empreendedor, o cara quer fazer já a coisa acelerar às vezes. Mas quando tu entender, e isso também foi isso que eu tô dizendo são aprendizados, né? Quando tu olha que tu fazendo aqui, tu vai te conectando com outras pessoas e as coisas grandes vão continuar. Se tu tem um sonho grande, as coisas vão acontecer, obviamente, se tu fizer. Mas, então assim, começa pequeno, começa te conectando com as pessoas, vai fazendo, que aí as coisas tendem a sair natural. Eu acho que quando a gente faz algo que a gente tem tesão, é muito difícil tu desistir. É que nem eu olho pra mim, eu não desistiria de alguma coisa, sabe? Eu mudaria a forma de construir, tá? Mas porque aquilo dali é o que guia pra mim. Particularmente não me vejo fazendo coisas que não sejam atreladas a esses caminhos, né? E então, porque se tu tá fazendo algo para se promover, eu quero fazer uma empresa de impacto positivo só porque eu pegar hype, toda empresa que, vocês têm negócio, sabe? É assim. É muito difícil, exato. É muito difícil. Então, se aqui do seu lado ele não tiver uma paixão, tu vai desistir. Tu vai dizer, então quer saber, eu vou agora fazer outra coisa. Então, o tesão é o que vai te manter. E aí entra o que falou, né? Do período. Não é de um dia pra noite. Tu vai sofrer, tu vai passar 1 ano sofrendo, tu vai passar 2, de repente vai passar 3. Pra daí, do nada, todo mundo dizer que tu teve sucesso do dia pra noite. É engraçado como a gente fala muitos clichês, mas que são verdade, né, cara? Assim, tudo que a gente tá falando aqui já não é nada novo, né? Ainda mais agora, nessa era do conteúdo. Mas é muito difícil de aplicar, né, cara? No dia a dia, se não tem alguém que te resgata desse momento, fala assim, cara, não desiste, você tá voando, olha que coisa legal que você tá fazendo. Ou um papo desse que te dá. Você fala, cara, o caminho... Esse é o caminho, né? Assim, cara, tamo no caminho, vamos. A questão da referência também é importante. Né? Às vezes tu tá num lugar que é difícil tu ter uma referência. E aí eu também acho que isso é um papel das empresas. Total. Tu pegar, uma vez assim, eu fiz uma mentoria no Pons Pobres pela Anshan. E aí, cara, eu peguei lá o menino Elton. Daí pega a história assim do cara. E não tinha referência do que era uma coisa que queria, mas assim, não tem uma referência. Eu lembro que a minha referência, olha só como a gente, é isso que eu tô dizendo, olha qual era a minha referência de quem era bem sucedido lá onde a gente morava. O Luciano era o único dos amigos que a mãe dele tinha uma conta no bar que ele podia comprar todo dia uma coca e uma traquinas. E aquilo dali pra mim era assim, meu Deus. Mas isso é sucesso. Dependendo da idade, sucesso total. Não, eu falei, o Luciano é bem sucedido. A família Luciano tem... Assim, uma coquinha todo dia. Porra, toma uma coca e uma traquina de morango, eu lembro. Então, isso aqui, eu falei, cara, é bem sucedido. E aí tu vê assim... E aí a gente trazendo para os negócios, como é que a gente quer que alguém pense fora da caixa? Sim, total. Sabe? Como é que a gente quer que alguém viva? Porque eu era meio louco, eu ia lá, e eu digo que acho que a maior coisa que meu pai pôde fazer por nós, assim, foi que, e eu nunca vou esquecer que ele disse isso, que ele botou a gente, todos os irmãos estudarem em colégio particular, todos. Pai, eu lembro que atrasava, chegava no final do ano, ele ia lá para negociar, mas aí uma vez eu perguntei para ele, eu falei, cara, mas... quiser, eu falei assim, estudar no colégio público e tal. Daí ele falou, não, isso eu faço questão que vocês estudem, porque tem uma coisa, eu posso não deixar herança, não sei o que, mas conhecimento ninguém tira de vocês. E é justamente isso, porque daí tu te põe numa régua que teus amigos estão tudo querendo fazer coisa. Sim. E tu não quer ficar pra trás. Então tu quer continuar andando com teus amigos. É a referência mesmo que tu falou. Tu acaba te levantando. Então, daí voltando lá da Anshan, falei lá com o Elton, não tinha... E aí hoje, tipo assim, isso já faz, sei lá, 3, 4 anos. E ele manda, cara, hoje eu tô naquele emprego e tal. Daí ele me manda, daí tu vê assim, que massa, sabe? É uma pessoa que de repente podia, agora ele já deve ter os seus 22, mas quando ele tinha lá 19, 18, já tinha 2 filhos, sabe? E aí, então,
Eu ainda disse pra ele, pô, vamos guardar pra dentro agora e vamos focar aqui, fazer os negócios. Essa parte você já bateu a meta, já antecipou, agora vamos pro outro lado. Exato. Né? Então, assim, e essas informações que a gente tá falando, às vezes não chega também nessa galera. Claro. E aí o cara nem sabe que é possível. Nem sabe que é possível. Acho uma bandeira que a gente tem levantado muito aqui, né? De distribuir mais isso e provocar. Acho que o podcast do Vaquinha nasceu para isso, assim, para trazer gente legal aqui e fazer chegar nas pessoas, né? A gente tem um volume gigantesco de pessoas de todos os tipos que você imaginar e a gente vai tentar entrar na casa dessa galera para dizer, cara, ouve isso aqui, leia isso aqui, olha que cara legal. Olha o que esse cara fez e, cara, tu consegue fazer a mesma coisa. E tu vê que, assim, um ponto muito legal dizer, que, por exemplo, isso eu lá no início não sabia, claro, também não era tão disseminado que nem hoje, mas quando falei do dinheiro, eu tentei sem dinheiro e tal, fui assim. Hoje tem dinheiro no mercado. Às vezes tu pode ter uma boa ideia e tu te conectar com algumas pessoas e te ajudar a fazer isso dar certo. E eu acho que quem já é bem sucedido também está mais disposto a ajudar, né? Acho que esse é o ponto. Exato, porque daí tu chegou num ponto que tu consegue, né? O give back, né? Às vezes tu foi ajudar, tu quer ajudar. Até fazendo um merchan do nosso ecossistema é justamente isso. A gente quer trabalhar uma forma que vai ter a educação para as pessoas poderem se posicionar sobre uma área que vai abrir. Hoje, para tu entrar na área de sustentabilidade, o muro é muito baixo, muita gente ainda é desqualificada, muita ideologia ainda sobre as pautas. E a nossa ideia é justamente isso, é fazer um ecossistema onde as pessoas se conectem. A gente vai ter alguns mentores legais e estou querendo trazer o Luiz para ser os nossos mentores. Olha aí, já topou. Olha aí, tá gravado. Compromisso. É o cara aqui atrás. Olha só que isso aí depois eu levo para o advogado. Já assinou. E aí uma parte também de investimentos de impacto justamente para que a gente possa trazer, porque tem muita gente boa, muito. O Brasil tem muita gente boa. Tem um livro que até eu falei pro Felipe ler, Memória Luiz, Felipe. E aí, que é a riqueza na base da pirâmide, do Praia Halad. Que o foco é como é que a gente gera valor no terceiro setor. Seja como empresa e como eu gero para que essas pessoas também. E a gente precisa, o Brasil por si só é onde a minoria tem uma condição de poder sair, tomar uma cerveja. Às vezes a gente não esquece disso, que a gente pode, eu posso todo dia sair, tomar uma cerveja, fazer um churrasco. Pô, pra mim não vai mudar nada, mas pra uma galera, eu sei porque, cara, quando eu servi o quartel, eu lembro que o nosso soldo lá, na época era R$600. E teve uma época que eu tava lá com a minha mãe, cara, tipo, porra, minha mãe pagava as coisas, eu não tinha, tipo, eu tinha, pra mim era meu esses 600. Tinha gente que vivia com a mulher com R$600. Sim. Sabe? E daí eu invertei uma história, porque daí no exército eu era o playboy porque eu tomava coca. Tomava coca, né? Tipo assim, e eu era o playboy, era chamado de playboy porque eu era uma coca. No meu esquadrão, eu era o único que tinha um médio completo. Lá eles não tinham fundamental. Sim. Fundamental. E então, assim, pô, tem uma grande oportunidade que a gente pode... E são pessoas, e aí volta, né? São pessoas inteligentes, às vezes, só que não tiveram tudo, só que tiveram que abrir mão para ajudar a família. Eles sabem que o caminho pode ser percorrido, né? Exato. Então, assim, como nós que enxergamos isso, conseguimos construir isso? Não vai ser só nós, é óbvio que não. E isso é uma das coisas que desmotiva as pessoas. Eu digo que é uma prepotência. Porque eu tentei isso. Os mais velhos olham isso. Eu tentei fazer o que fez. Não tem como mudar o mundo, mas eu não quero mudar o mundo. Se eu conseguir uns parceiros para que a gente consiga mudar aqui a minha região, exato. Eu já tô fazendo. Me dá uma mão aqui, né? Vamos junto, né? Exato. Você tá sozinho, cara. Porque é uma prepotência eu dizer que eu vou mudar o mundo, né? Mas eu posso ser um pilar que vou ajudar outras pessoas que vão ajudar. E aí entra o que a gente falou, é com o tempo, né? Baita recado final. Cara, quero te agradecer pelo podcast. Onde é que a galera acha o Wagner e dá teus contatos, suas redes sociais? Tu vai achar o Wagner então em tudo. TikTok é Wagner Lopes, no Insta é @WSLopes, LinkedIn Wagner Lopes, Facebook eu não uso, então... E o do Conversas Sustentáveis. Não, Conversas Sustentáveis, aí Conversas Sustentáveis é @Conversas Sustentáveis no Insta, Conversas Sustentáveis no LinkedIn, Facebook Conversas Sustentáveis, no Spotify tu não acha, é tudo Conversas Sustentáveis, vai achar. É só buscar que vai achar. Só buscar ou me acha lá, pede que a gente tem um e-book disponibilizado grátis para quem quiser entender sobre o beabá da sustentabilidade, é realmente o beabá, para quem quer, por que estão falando disso? Então tá ali uma explicação bem fácil
sobre isso e também estou disposto aí pra gente trocar ideia, bater papo, porque é assim que acho que a gente consegue construir alguma coisa para todo mundo. Valeu, Wagner. Muito obrigado, cara. Fechamos aqui. Até o próximo. Até. Valeu.